Olá, amigos! Aqui no Distrito Federal, a seleção brasileira realizou na tarde deste domingo a segunda e já penúltima atividade visando o compromisso contra a seleção peruana, que acontece na próxima terça-feira, às 9h45 da noite, no estádio Mané Garrincha. Diferente da atividade inicial no Distrito Federal, realizada no sábado, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, em que o Dorival havia aberto de maneira integral a atividade para a imprensa e a reta final para os torcedores. Dessa vez foi tudo bem diferente em relação ao sábado, mas dentro da normalidade, daquela que tem sido a tônica do Dorival durante todo esse ciclo à frente da seleção brasileira. Dorival, neste mês de outubro, está completando 10 meses desde que foi anunciado na pentacampeã mundial, 8 meses desde a primeira convocação, 7 do primeiro jogo lá contra a Inglaterra, e a tônica do Dorival é treinamento fechado. Se puder fazer mistério, se puder esconder o jogo nos treinos, o Dorival prefere. Só o que deu para a imprensa ver foi o aquecimento, os 15 primeiros minutos, os 24 jogadores presentes no gramado, mas já deu para perceber que o Dorival tinha armado o gramado para trabalhar, sobretudo visando a parte defensiva peruana e o setor ofensivo da seleção brasileira. Aqueles bonecos que ficam fincados no gramado, que simulam muitas vezes uma barreira, ou como nesse caso a presença dos jogadores adversários, estavam postados de uma maneira muito semelhante com a qual a seleção brasileira vai enfrentar o time peruano no sistema defensivo da equipe que ocupa a penúltima colocação nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. É importante lembrar que quando enfrentamos o Chile estava na penúltima colocação e o Peru na lanterna. Com a vitória do Brasil sobre o Chile, somada à vitória do Peru contra a equipe do Uruguai, a seleção peruana ganhou uma posição e está na 9ª colocação, sonhando com uma volta à Copa do Mundo, como fez no ano de 2018. Mesmo com a atividade fechada para a imprensa, diferente do que aconteceu no sábado, inclusive a reportagem da atividade do sábado está aqui no canal da Litoral News, muitos golaços, muita intensidade, foi bacana a gente poder acompanhar. Neste trabalho de domingo fechado para a imprensa, o técnico Dorival Júnior já esboçou aquele que deve ser o 11 inicial da seleção brasileira para enfrentar o time peruano. E a expectativa é que o time tenha 3 mudanças no 11 inicial. 2, a gente já antecipou de maneira exclusiva para você que nos acompanha aqui na Litoral News desde o último sábado, quando o Dorival Júnior fez uma atividade com os jogadores que atuaram por menos 45 minutos contra o Chile, e ele tinha à disposição o André, o Paquetá suspenso, participou do treino, o Bruno, o Gerson, Matheus Pereira, Andrés Pereira. Ou seja, apesar dele não contar com boa parte dos jogadores que entrou em campo no 11 inicial na partida contra o Chile, todos os meio-campistas estavam à disposição do técnico Dorival Júnior, e já deu para fazer a leitura pelo trabalho tático que a gente detalhou na nossa reportagem do sábado, que o Gerson e o Bruno Guimarães eram cotados para assumir a titularidade no 11 inicial da seleção brasileira. O Bruno retorna de maneira natural, vale lembrar que o Bruno é uma espécie de jogador de confiança do técnico Dorival Júnior. Em 10 dos 9 jogos até esta data FIFA, o Bruno Guimarães tinha sido titular, e o único que o volante do Newcastle ficou no banco de reservas foi quando o Dorival Júnior utilizou um time alternativo para enfrentar a equipe do México na preparação para a Copa América. Então, com o time ideal, com força máxima, esse jogo contra o Chile foi a primeira vez que o Bruno Guimarães ficou na reserva da seleção brasileira. Então, Bruno e Gerson ganham oportunidade no 11 inicial, Bruno se consolidando nesse meio de campo da pentacampeã, e o Gerson pintando como essa grande novidade para substituir o Lucas Paquetá. E a outra mudança, essa surpreendeu muita gente, o Danilo, capitão da seleção brasileira, deve ser barrado. Depois de muito tempo na titularidade da pentacampeã mundial, titular praticamente indiscutível no que eu trago essa análise em relação aos treinadores que passaram pela seleção brasileira. Todos eles vinham colocando o Danilo como cara do 11 inicial, como capitão, como o grande líder pelo setor direito da seleção na defesa. O Danilo deve ser barrado. O Wanderson
foi testado na lateral direita da seleção brasileira. Então o atleta do Mônaco deve ter mais uma oportunidade de vestir a camisa da maior seleção do planeta. Com isso, a escalação deve ser a seguinte: testada pelo técnico Dorival Júnior neste penúltimo treino: Ederson no gol, Wanderson na vaga do Danilo, a dupla de zaga é a mesma, Gabriel Magalhães e Marquinhos, do lado esquerdo da manutenção do Abner. O meio de campo com Bruno Guimarães e Gerson. Ataque a manutenção do quarteto ofensivo que enfrentou a equipe do Chile, com Rafinha, Rodrigo, Savinho e Igor Jesus, mas devemos ter mudanças no posicionamento. No jogo contra a equipe chilena em Santiago, o Dorival, de maneira prioritária, utilizou o Savinho pelo lado direito, o Rodrigo pelo setor esquerdo e o Rafinha por dentro. Deu pra ver que o Rodrigo e o Rafinha tiveram muita liberdade para se movimentar no jogo e o Igor Jesus na referência. Mas neste treinamento, o Dorival, claro, exigindo muita movimentação desses três homens de frente, saída do Igor Jesus para atacar o espaço na hora certa, ele trabalhou com uma composição invertendo esses três homens, mantendo o Igor Jesus no comando, mas invertendo Savinho para o lado esquerdo, o Rafinha indo para o lado direito e o Rodrigo por dentro. Então, são alternativas que o Dorival ganha para o jogo, sem precisar mudar jogadores, mas podendo mexer as peças no tabuleiro, ganhando possibilidades para o decorrer da partida, mas a tendência é que no início da partida contra a equipe do Peru, o time tenha Savinho do lado esquerdo, Rafinha do lado direito, Rodrigo por dentro e Igor Jesus no comando do ataque. Gosta? Te agrada essa escalação da seleção brasileira? São 3 mudanças em relação ao time que enfrentou a equipe do Chile. Eu lembro que a última vez que o Danilo ficou de fora do 11 inicial da seleção brasileira foram nas datas FIFA de outubro e novembro do ano passado, mas porque o lateral da Juventus se lesionou contra a Venezuela. Então, contra a equipe do Uruguai, o titular foi o Ian Couto, e contra a Colômbia e Argentina, o titular foi o Emerson Royal. O Emerson Royal ainda não foi convocado pelo técnico Dorival Júnior e o Ian Couto não foi convocado desde a Copa América. Fora isso, desde a Copa do Mundo, em toda a preparação do ciclo do Tite, em que o Danilo ganhou a vaga do Daniel Alves na reta final para a Copa do Mundo de 2022, nos jogos sob o comando do Ramon Menezes, nos jogos sob o comando do Fernando Diniz, em que o Danilo esteve à disposição, o Danilo foi o titular. Então, o Dorival barrando o capitão da seleção brasileira e dando oportunidade para o garoto Wanderson do Mônaco. A tendência é que o Marquinhos seja o capitão da seleção brasileira. O Gerson vai ser titular. E o Coringa fala sobre essa possibilidade de iniciar a partida com a maior seleção do planeta. Ele tá ganhando moral, tá treinando muito bem, tá voando nas atividades com a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior. No Flamengo ele ganha esse apelido de ser o Coringa, tem até feito uma função mais avançada nesse ano de 2024, mas na seleção brasileira volta a fazer a posição no segundo volante muito bem entrosado com o Bruno Guimarães. O Gerson fala sobre essa expectativa de ser titular da seleção brasileira. Quem for jogar, quem for iniciar o jogo tá qualificado para isso. Eu acho que eu estou num momento importante da minha carreira. Em todos os treinos eu me dedico bastante. Mas independente de quem for jogar, estamos preparados, ou eu ou o Bruno, né, que foi os dois que começaram no banco. O importante é a gente fazer um grande jogo e sair vitorioso. Então, se eu tiver a oportunidade de começar, estou preparado, vou estar muito feliz, mas se tiver a oportunidade de estar no banco também, eu estarei preparado para a hora que a oportunidade surgir. Para esse jogo, a prioridade do técnico Dorival Júnior é trabalhar o terço final do gramado, a parte ofensiva. Defesa não tem sido o maior dos problemas da nossa seleção, apesar de um parênteses ter sido aberto nessa preparação. A bola aérea está sendo um problema muito sério da pentacampeã mundial e a bola de fora da grande área. Tomamos um gol na falta do combate contra o Paraguai na bola de fora da grande área e tomamos um gol na bola aérea, o gol do Eduardo Vargas contra a equipe chilena. O Dorival trabalhou muito bem esses dois aspectos. No trabalho do sábado, ele exerceu muito esse trabalho da bola aérea defensiva com os jogadores, também foi aplicado no trabalho de domingo, visando que a seleção brasileira possa ter a menor quantidade de erros possíveis para dar segurança para o terço final do gramado, o time possa desequilibrar
ser mais criativo, ser mais propositivo, conseguir ter mais alternâncias no terço final do gramado. O Dorival, inclusive, está trabalhando possibilidades para o decorrer das partidas. Jogar com mais homens de frente, no treino de sábado e também no de domingo, ele trabalhou a possibilidade de jogar com 7 homens de ataque, tirando um dos laterais e avançando mais equipe com o Gabriel Martinelli de um lado, Luiz Henrique do outro. Então são alternativas importantes para a pentacampeã mundial. E a gente também ouve o Luiz Henrique, que no Botafogo é titular absoluto, considerado por muitos o craque do Campeonato Brasileiro de 2024, no Botafogo ele já inicia as partidas. E na seleção ele precisa ocupar esse espaço, ganhar esse espaço para ajudar a pentacampeã mundial. Qual a diferença para o jogador observar de fora do gramado e manter a atenção para quando ter a oportunidade de entrar dentro de campo, poder desequilibrar com a camisa da seleção brasileira? Cara, é claro que eu quero jogar, quero estar dentro de campo. Como você falou, no Botafogo eu venho sempre jogando. Aqui na seleção brasileira estou buscando meu espaço, mas respeitando, claro, os meus companheiros. Quem o Dorival for botar ali para jogar, eu sei que todo mundo vai dar o máximo, todo mundo vai dar o seu melhor dentro de campo. Então, venho trabalhando no meu canto, tranquilo, sabendo que sempre vou ter oportunidade, e quando eu ter minha oportunidade, eu quero aproveitar, como eu aproveitei nesse jogo agora. Então é isso, quem for jogar ali vai dar o seu máximo, como eu falei, vai dar o seu melhor, e sempre querendo ajudar a seleção brasileira. Não, não fica ansioso, sempre focado ali, que na hora que eu for entrar ali eu vou botar o meu futebol dentro de campo para ajudar a seleção brasileira. Aí, portanto, penúltima atividade concluída, agora a seleção brasileira descansa para que na segunda-feira entre em campo para realizar a última atividade e definir a escalação inicial para enfrentar o time do Peru. Aliás, a seleção vai sair aqui do Bezerrão, vai voltar para o setor hoteleiro norte em Brasília. O hotel onde a seleção brasileira está hospedada, o B-Hotel, fica do lado do Mané Garrincha, do outro lado da avenida está o palco do jogo e palco também do último treino da seleção brasileira antes de encarar o time do Peru. Às 5 da tarde de segunda, Dorival vai fechar a atividade, expectativa mais uma vez de 15 minutos abertos, Dorival fazendo muito mistério, abrindo pouco jogo, tentando dar cara a essa seleção brasileira, tentando melhorar os aspectos e as lacunas que ainda estão abertas na pentacampeã mundial. Há uma expectativa muito grande pela utilização do Matheus Pereira. Eu lembro que ele convocou 23 jogadores para esse jogo. O Paquetá está aqui, vai seguir com a seleção brasileira, mas não poderá ser relacionado em virtude da suspensão. E há uma expectativa muito grande que o Matheus Pereira seja utilizado, assim como o Lucas, por exemplo, foi utilizado na última data FIFA, até para que o Dorival possa avaliar essa nova peça. O treino pesa muito, o Matheus tem treinado bem, jogadores da seleção brasileira têm se destacado no treino, pelo que a gente viu, Luiz Henrique muito bem nos treinos, Martinelli muito bem nos treinos, Matheus Pereira e Gerson, para mim, os destaques dos treinos que a gente pôde observar da seleção brasileira aqui no Bezerrão. Então agora a finalização da preparação será no Mané Garrincha e o Dorival vai cravar qual será a escalação da seleção brasileira para enfrentar a seleção peruana. Eu sou Marcelo Marinho, direto do Distrito Federal, estou na cola da maior seleção do planeta, na caminhada rumo ao Hexa.